em 2018, agosto, se eu não estiver enganado, de 2018. Eu senti a pior dor física da minha vida. Olha que eu já quebrei braço, já caí de árvore, já lesionei ligamento, tudo mais. Eu tive uma crise de enxaqueca, estava voando, João Pessoa, Rio de Janeiro, e foi a pior dor, disparado a pior dor física da minha vida. Eu acho que o cara do lado pensou que eu estava com medo do avião, porque eu só encostei a cabeça assim e fiquei lá. Eu já vinha 2 meses com crises de enxaqueca. Nesse dia, eu falei, cara, chega, chega, eu não quero mais ter crise de enxaqueca e já não quero mais ficar doente nunca mais. Eu não consegui não ficar doente nunca mais. Só que aí eu tratei o que tinha que ser tratado e o meu problema era o glúten. Quando eu parei de comer glúten, eu parei com as crises de enxaqueca. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Entenda que a enxaqueca é a desobediência do seu filho. Tá? Então eu já vinha há 2 meses tendo crises de enxaqueca, só que dava para trabalhar, dava para ir tocando a vida e tal, tal. Era uma crise suportável. A minha enxaqueca é como se fosse a desobediência e o desrespeito dos meus filhos. Quando eu fui para o avião, eu não sei se foi coincidência ou não, não sei se a altitude interfere ou não, é como se o avião fosse a quarentena que a gente está vivendo. Foi um momento em que escancarou o problema que eu tinha. Que falou, cara, tu tem um problema, tu não está resolvendo esse problema, e agora, nesse momento que tu tá, o avião, ou o isolamento, está muito mais forte a dor que você está sentindo. Mas o real problema não é a enxaqueca. O real problema não era o avião. O real problema era a minha má alimentação. Então, se eu fico tratando da enxaqueca, tomando remédio para... Como é que chama o remédio que passa a dor? Analgésico. Se eu fico tomando analgésico, eu não trato o real problema, eu dou uma aliviada. Então, a técnica que eu falei para você de preparar o ambiente é tipo que um analgésico, vai dar uma aliviada. Mas não resolve a enxaqueca, não resolve o real problema. Talvez esteja mais escancarado que você tem problema de construir autoridade com seu filho. Talvez esteja mais escancarado da necessidade de você crescer enquanto mãe na educação dos seus filhos, enquanto pai na educação dos seus filhos. Vou dar um exemplo para você. Eu, André, sou divorciado. O que para mim é um claro sinal que eu sou pequeno no quesito casamento. Entende? Porque se eu fosse grande no quesito casamento, eu teria sabido conduzir meu casamento e não teria divorciado. Então, já que eu sou pequeno no quesito casamento, desde que eu me divorciei, eu falei pra mim mesmo, cara, eu só vou me envolver novamente com outra pessoa quando eu me entender grande no quesito casamento. E aí a gente vê pessoas que divorciam, vão engatando um relacionamento e outro, e daqui a pouco tá num relacionamento muito pior. A prova é que o índice de divórcio no segundo casamento é maior do que no primeiro casamento. Mas se você parar e olhar, opa, peraí, eu tô no avião, tô numa crise de enxaqueca danada. O que eu preciso fazer para resolver a minha enxaqueca? Não é tomar dipirona. Eu tomei dipirona, deu uma aliviada, mas não vai resolver a enxaqueca. O que você precisa fazer, no meu caso, literal, foi cortar o glúten. Mas figurado é resolver o seu tamanho de mãe. Você entende quando eu falo isso? Faz sentido para você? Quando eu falo desse jeito, não estou querendo ofender, não estou querendo agredir. Inclusive, eu estou falando com muito cuidado aqui com as palavras. Mas é muito se desenvolver na sua habilidade de educar seus filhos. Porque a gente está vivendo uma crise agora. E eu falo para pais de filhos até 7 anos. O isolamento escancarou a dor. O isolamento fez doer mais um problema que já existia dentro de casa, que é a habilidade de educar. Só que eu vou te falar, daqui a alguns anos está chegando uma crise... Opa, espera aí que escorregou aqui, pessoal. Daqui a alguns anos está chegando uma crise pior. Então, se a gente está vivendo essa crise agora, do isolamento, daqui a 6, 7 anos está chegando a adolescência. E eu não estou dizendo que essa crise é abençoada de jeito nenhum, de forma nenhuma. Isso é papo de autoajuda. É a crise abençoada. Não, cara, a crise é ruim mesmo. Está fazendo mal para um monte de gente, está matando um monte de gente, está quebrando um monte de negócio. É uma crise mesmo. Não estou aqui para esse papinho barato, não. Mas eu estou aqui falando para você, ó, cara. Se o bicho está pegando agora, que seu filho está com 4, 5, 6 anos de idade, imagina quando ele tiver com 12, 13, 14 anos, se você não crescer enquanto mãe. Porque é outra crise anunciada, tá? Essa do isolamento a gente não sabia. A da adolescência você sabe. E tá chegando, mano. Tá chegando.